É hora de estar com Deus. É hora de meditar na palavra do Senhor. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Recebimento diário com o pastor Israel Silva. Aleluia, aleluia, aleluia. Bom dia, bom dia, bom dia, queridos, graça e paz do nosso grande Deus e nosso Pai. Aleluia. Obrigado por esse dia, Deus. Obrigado por esse dia precioso que a gente está vivendo. E a gente quer se envolver nessa glória que o Senhor nos concede, né? Deus nos concede uma capacidade, uma glória sobrenatural, uma coisa do Espírito. Não é uma coisa meramente humana, é uma legalidade espiritual que nós podemos ter, riquezas incomensuráveis de Deus. Ele fez por nós coisas que nós não poderíamos fazer, e a gente tem que aproveitar isso todos os segundos do dia, todos os momentos da vida. A gente tem que se valer, né, da obra de um outro, que é Jesus. Isso é o Evangelho. A gente tem que se valer do que Ele é para nós, do que nós somos nele, e do que Ele fez para nós. Então, quando a gente acorda, a gente tem que ter esse conceito diário. A gente não pode mais acordar avulso. A gente não pode acordar na nossa corporalidade meramente humana, na nossa mentalidade meramente humana. É preciso um preparo mental, trazer o coração e a alma, trazer a mente para a verdade, que é completamente sobrenatural, né? A verdade divina, ela é completamente espiritual. Ela não é uma coisinha qualquer que todo mundo pensa no dia a dia, não. Ela é uma coisa especial. Quem é que pensa como um cristão de verdade? Somente um cristão de verdade. Essa é a resposta óbvia, né? Quem é que pensa como o que a palavra de Deus ensina? Quem é que pensa, por exemplo, eu vou ler para você um texto aqui, para que você aproveite essa meditação e se permita ter a mente elevada. Aleluia. Olha só. Vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 13. O apóstolo Paulo diz assim: Ele, Deus, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus. Então, olha só o que ele está dizendo. Ele nos transportou, Ele nos tirou, né? Ele nos tirou. Então, preste atenção, tem coisas que Deus fez definitivamente. Ele nos tirou espiritualmente de um poder. Ele está falando da potestade, significa poder, o poderio. Entende? É muito importante meditar nisso. Todo aquele que está sem a legalidade de Jesus Cristo no seu espírito está debaixo de um poderio de trevas, de um poderio, de uma potestade satânica, diabólica, de trevas. Está debaixo de um domínio, de um território tenebroso, de trevas, de separação da glória de Deus, da luz de Deus. Mas ele está falando aqui que, em relação a nós, Ele nos tirou desse estado. É o que ele está falando. Ele fez algo, não é verdade? Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para um outro reino. Ele já fez isso está feito.
Aleluia. Agora eu pergunto para você o seguinte: você viu isso com seus olhos? Esse é o ponto da fé, esse é o ponto do cristianismo verdadeiro, do evangelho. Você viu isso com seus olhos? Você viu a mão de Deus te tirando? Né? Foi uma coisa visual, né? Foi uma coisa perceptível aos olhos, aos ouvidos, ao corpo. Não, não foi. Não foi perceptível. O que é perceptível? O que é perceptível é o que você vê todo dia, acorda todo dia. Você tem contato visual, físico, auditivo, palatável com o mundo físico de tal maneira que, se você não prestar atenção no que a palavra de Deus está dizendo profundamente, você vai achar que isso aqui é uma ficção. A pessoa que não crê na glória dessa verdade, ela acorda e ela fala assim: isso aconteceu aonde? Quando foi que Deus me tirou, né, deste império, dessa potestade? Entendeu? Entende como que a fé ela tem que trazer os nossos pensamentos e o nosso entendimento, a nossa alma, que é uma coisa fraca, tem que trazer para debaixo dessa jurisdição da fé e da crença, porque a gente tem que entender que isso aconteceu de fato. Ele fez isso. Só que ele fez isso de maneira espiritual. Entende? Deus nos tirou juridicamente de um império e nos colocou em outro império. Ele nos tirou, ele fez, está feito. Entendeu? Então, o que significa isso para a nossa vida? Significa que, se nós andarmos de acordo pela fé com este novo reino no qual nós estamos plantados espiritualmente, tudo neste reino físico será transformado, tudo. Tudo será mudado, né? A nossa relação com o próprio Deus mudará, a gente acordará na segurança do que está feito. Aleluia. Hoje de manhã eu sentei na minha cadeirinha aqui e estava falando exatamente isso com Deus. Falei: meu Deus, muito obrigado, porque o Senhor já fez coisas gloriosas, já operou coisas gloriosas a meu favor. O Senhor me fez entrar em algumas coisas muito poderosas e me fez sair de outras coisas completamente destrutivas. Eu pensei nisso, falei para Deus. O Senhor me tirou de algo e me colocou em outra coisa. É o que está dizendo aqui. O Senhor me tirou da perdição e me colocou na salvação. O Senhor me tirou da injustiça e do pecado e me colocou na justiça e na retidão de Cristo e na santidade dele. Aleluia, está feito. O Senhor me tirou, né, de uma separação de ti mesmo, e me colocou em unidade e em comunhão perfeita do Espírito. Entende? Só que se eu não tiver cuidado, se eu e você nós não tivermos esse cuidado de sentar e de trazer a cabeça para isso, adivinha o quê? A nossa cabecinha vai acordar a 1000. Ela não dará a consideração devida a essa glória. Por quê? Porque a nossa mente estará muito mais envolvida com a materialidade, com o mundo físico, do que com as coisas profundas da redenção divina. Entendeu? E nessa idade que eu tenho, eu já percebi, aqui nessa idade que eu possuo, eu já posso dizer para você, que talvez seja mais jovem que eu também já entrei nessa, de não prestar atenção nas coisas profundas da redenção. Como? É o cara que levanta cedo, toma um café,
E a cabeça está a mil, pensando nas coisas da vida. Ah, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho que ir para a escola, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então a cabeça da gente está girando somente no mundo físico. A gente está pensando somente nas ações e reações da materialidade, do mundo físico, da humanidade, das relações humanas. A nossa cabeça, ela precisa ser envolvida com as coisas da fé e do Espírito. Somente quem faz isso é que pode estar absorvendo a glória e o prazer e a alegria que isso aqui possui. De saber que Deus fez algo tão glorioso para conosco e nós não estamos aproveitando. Nós não aproveitamos as riquezas que possuímos, porque a gente não dá atenção devida. Nós não aproveitamos, nós não curtimos, nós não nos deliciamos com a glória de estarmos na unidade com a divindade. Nós estamos unidos com Deus. Então a gente tem que parar e pensar, para que a nossa cabeça comece a se alinhar com as realidades já operadas do Espírito, porque ela não se alinha automaticamente. Você está entendendo? Quando o apóstolo Paulo diz assim que nós temos que não nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente, ele está dizendo exatamente o que eu estou falando para você. Se a gente não parar todo dia para treinar a nossa mente poderosamente com as verdades do mundo espiritual, a gente vai ser carnal pra caramba. A nossa mente vai ser a mesma mentalidadezinha medíocre, humana, fraca e pobre, sem fé e sem entendimento. Embora Deus tenha feito coisas tão gloriosas a nosso respeito, mas a nossa cabeça não se une. A nossa cabeça não está preparada para andar de acordo com o que está realizado. E tem uma passagem lá em Oséias que Deus pergunta ao povo de Israel, ele diz assim: andarão dois juntos sem que haja um acordo? Poderão andar dois juntos sem que haja acordo? Não. É preciso, para a gente andar com Deus, é preciso do acordo com a nossa mentalidade, porque o Espírito não tem problema nenhum. Sabe qual que é o problema? É a cabeça humana. Essa cabecinha que você tem que trazer em submissão a Deus todos os dias, entende? Porque Ele já realizou coisas gloriosas para nós e nós não podemos andar na fraqueza humana. Se Ele me tirou de um império de trevas e me colocou no reino do seu Filho, eu agora tenho direitos legais de ter vitória. Mas se eu não tiver cuidado e a minha mente for meramente humana, embora eu tenha toda a riqueza e a capacidade de andar em vitória, eu vou andar só em derrota, só em miséria, só tropeçando. Porque é possível que eu viva uma vida de miséria sendo rico. É possível que eu viva uma vida de pecado sendo já justificado e fortalecido com poder no Espírito, porque a minha mente não está tendo o cuidado de ser trazida para a realidade da fortaleza, do poder, da unidade, da perseverança, da capacidade do Espírito. Você está entendendo? Então, todo dia eu estou procurando trazer para você essa bênção de sentar numa cadeirinha, num lugar bem preparado, bem gostoso, com o seu cafezinho, e falar: papai querido, vem ensinar essas coisas, eu preciso aprender a pensar espiritualmente, porque eu preciso aprender a pensar de acordo com o que Jesus realizou para mim e em mim, porque Ele fez coisas gloriosas para mim, mas Ele também fez coisas gloriosas em meu espírito. Então eu não posso permitir que a minha cabeça continue pensando como se eu não tivesse recebido nada. Esse é o problema de muita gente. Muitos cristãos vivem como se Jesus não tivesse operado nada em seu favor. Eles vivem como o incrédulo. Se você pegar um incrédulo
E um desses crentes, você não vai ver diferença nenhuma. Eles vivem na mesma derrota, na mesma miséria, nas mesmas doenças, nas mesmas fraquezas, nos mesmos pecados. Qual é a diferença que existe de vida? A ponto de alguém perguntar, mas tu é crente mesmo? Entende? E por que que isso acontece? Porque a pessoa não entende que não basta que Jesus tenha feito algo poderoso em nosso favor, se a gente não se apoderar, se a gente não se tomar posse, né, dessa coisa diária para o nosso coração e para o nosso entendimento, a gente não será transformado. É o que Paulo diz. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu só posso ser beneficiado com o que foi feito em meu favor se eu realmente trazer minha cabecinha, minha mente, meu pensamento, meu entendimento para aquilo que está sendo revelado aqui nessa palavra. Está entendendo? E eu trago isso todo dia para você, para que você aprenda a pensar espiritualmente. Porque carnalmente você já está bem treinado, desde que você nasceu, que você pensa conforme a carne. Mas para pensar conforme Jesus, você precisa treinar a cabecinha todo dia, com humildade, falar: Deus, ajuda-me, traz revelação, traz entendimento. Aleluia. Amém, queridos? Deus te abençoe nesse dia, continue firme ouvindo a palavra, deixe seu comentário. Amém? Amém.